aberta a sessão desta nova temporada do Conselho de Líderes, hoje com Hugo Soares, do PSD, e Alexandre Leitão, do PS. Sejam muito bem-vindos. As férias não deram tréguas nem descanso à incógnita sobre a aprovação do Orçamento de Estado. Alexandre Leitão, comece por si. O PS voltou ao praticamente impossível sobre a viabilização do Orçamento? Bom dia, Judite, bom dia, Hugo. Já estivemos uma vez juntos numa coisa deste género, agora desde que viemos de férias e enfim, um bom recomeço. E a todos que nos ouvem também. Enfim, eu acho que se tem, nestes últimos meses, talvez, ou pelo menos semanas, e eu percebo esse interesse da própria comunicação social, etc., procurado, quer do lado do Partido Socialista, quer do Governo e do PSD, às vezes procurar aquela filigrana da diferença em que a palavrazinha é um pouco diferente, ou a expressão é diferente, ou é mais ou menos clara, e acho que isto, enfim, acho que também acontece do lado do Governo e do PSD, quer entre diferentes afirmações da mesma pessoa, designadamente o Secretário-Geral do Partido Socialista, quer até procurando diferenças entre diferentes atores da mesma área. E portanto, eu acho que isso é normal, mas que eu desvalorizo. Na verdade, se ouvirmos depois a intervenção toda do Secretário-Geral, aquilo que ele diz é que, enfim, as condições que definiu são as que são públicas enfim, e se essas condições essas condições terão que ser verificadas para seguirmos em frente nas reuniões. Mas só para clarificar, Alexandra, o secretário-geral do PS começou por dizer que a queda do IRC e do IRS jovem eram condições. Depois acrescentou a aceitação por propostas por parte do Governo, propostas do PS. É neste patamar que estamos? É nesse patamar que estamos, sim, exatamente. Ou seja, no fundo ele, de certa forma, fez uma distinção entre condições de negociação e a negociação propriamente dita, onde incluiu um conjunto de informações que recebemos na semana passada, incluiu a questão do IRS jovem e do IRC e depois conversaremos sobre a construção de propostas. Penso que isso não mudou. Hugo Soares, o que é que se traduz na prática o meio caminho de que falava o Governo, o Ministro Pedro Duarte, na semana passada, e isso implica aceitar estas propostas do PS? Muito bom dia a Judite, aos nossos ouvintes. Queria cumprimentar também a Alexandra e permita-me, Judite, no dia de hoje, que deixe uma primeira palavra a todos aqueles que estão a sofrer com o flagelo dos incêndios, designadamente às populações mais afetadas, à família das vítimas mortais, àqueles que tiveram ferimentos, sobretudo no combate aos incêndios, e que possam recuperar rápido, e sobretudo uma palavra de apoio extraordinário às corporações de bombeiros, à Proteção Civil, às forças e aos serviços de segurança, às Forças Armadas, pela forma, eu diria, briosa, corajosa, empenhada, com que estão a combater incêndios que são difíceis e que a quem não vive a situação in loco assusta só de ver as imagens. Imagino eu o que é viver esta situação de tão perto e às vezes em situações tão irrespiráveis, com o fogo à porta das nossas casas, onde guardamos uma vida e não sabemos se em segundos vai ser destruída ou não. E eu queria deixar esta palavra, que tenho a certeza que a Alexandra também se associa. Bem, quanto à questão orçamental, eu creio sinceramente que é tempo de fazermos uma pausa. É tempo de fazermos uma pausa, sobretudo um time-out. Hoje usa-se a pausa para hidratar. Eu creio que as negociações do orçamento devem ser feitas com muita responsabilidade, muito sentido de Estado, mas também com muito recato. É normal, sobretudo naquilo que se usou chamar a silly season, até por falta de notícias no espaço mediático. Felizmente não houve muitos incêndios no verão e não havia notícias para dar e, portanto, o tema do orçamento foi um tema sempre constante, colocado em cima da mesa. Eu, de resto, não me lembro de um orçamento de Estado começar a ter tanta discussão pública ainda em julho, muito tempo antes do orçamento ser apresentado e muito tempo antes até de ser concretizado pelo Governo, que é quem tem a competência de apresentar o orçamento à Assembleia da República. E este recato é absolutamente necessário, precisamente para que, como dizia a Alexandra e bem, não haja palavras que são mal entendidas,
não haja um aumento da crispação, que é natural no espaço público, porque a política e a democracia, peço desculpa, também se faz do combate político e, portanto, do esgrimir dos argumentos de parte a parte, e isso não ajuda naquilo que é o essencial. E o que é essencial? O essencial é que Portugal tenha um bom orçamento de Estado para o ano de 2025. O essencial é que esse orçamento reflita aquilo que são as prioridades que o país tem para resolver e que no fim do dia resolva, como eu gosto de dizer, o problema da vida das pessoas. E para que isso possa acontecer é preciso duas coisas. É preciso que haja esta responsabilidade, é preciso que haja este recato e este sentido de Estado e depois é preciso que o orçamento seja aprovado. E para encontrar essas condições para que o orçamento possa ser aprovado, creio sinceramente que, tirando aquilo que é a espuma, como eu disse, do combate político no dia-a-dia, as coisas estão a percorrer o seu rumo. Da parte do Governo é conhecida, é reafirmada, a Justiça acabou de o citar até um dos ministros que tem essa responsabilidade, tem estado na condução também dessas reuniões, uma total disponibilidade para o diálogo e para a construção de soluções. O Partido Socialista, vou ter muito cuidado nas palavras, precisamente para não ser eu a alimentar essas discordâncias no espaço público, colocou as suas condições, está disponível para fazer essa negociação. Parecem-lhe razoáveis as condições? Tem já hoje as condições todas para poder sentar-se à mesa e negociar. Creio que nos próximos dias essas reuniões continuarão e vamos aguardar. Quanto às condições colocadas pelo Partido Socialista, eu continuo a dizer que eu creio que o Partido Socialista sabe isto, o país compreende isto e todos nós, no fundo, sabemos que assim é. Compete ao Governo apresentar o seu Orçamento de Estado, não abdicando, evidentemente, daquilo que foi o essencial da sua eleição e depois do programa do Governo que não foi rejeitado pela Assembleia da República. Com a certeza de que a composição parlamentar é uma composição que dá a este Governo uma maioria relativa e que precisa designadamente do Partido Socialista para fazer a aprovação do orçamento e por isso nós devemos ouvir o Partido Socialista, devemos escutar o Partido Socialista e devemos encontrar soluções com o Partido Socialista que consigam conjugar a não violação do cumprimento da palavra que demos aos portugueses e creio sinceramente que o próprio Partido Socialista não quererá isso. Vamos lá ver. Nós, e aqui julgo que posso falar mesmo neste nós, e não é um plural majestático, nós, partidos da moderação, partidos que ocupam o centro político em Portugal, um mais à direita, o outro bem mais à esquerda, mas partidos com responsabilidade na construção democrática desde o 25 de Abril, temos estado muito juntos e muito unidos naquilo que é o combate ao populismo e no combate a uma forma de estar e de fazer política na qual eu me coloco nos antípodas. E isso leva-nos, creio eu, aos dois, a termos a noção da obrigação que temos de garantir que aquilo que são compromissos eleitorais assumidos com os eleitores, sobretudo por parte de quem ganha, porque não vale a pena nós também fazermos esta discussão ao contrário. As eleições relativas ocorrem e nelas se encontra um vencedor e quem perde as eleições. E depois, dentro da composição parlamentar, forma-se um governo. E isso tudo está estabilizado em Portugal. Foi assim que aconteceu desta vez, como acontece das outras vezes, quer dizer, com a exceção de 2015, que não governou, quem ganhou as eleições, são outras questões. Ora, isto dito, é preciso garantir que as palavras e os compromissos são assumidos. De que forma? É preciso negociar, é preciso encontrar soluções diferentes, mas que tenham o mesmo objetivo. Muitas vezes isso é mais do que razoável e possível e é nesse espírito que quer o Governo, e espero, e tenho a certeza que assim acontecerá, quer o Partido Socialista estão, e devo dizer já agora, e outros partidos com assento parlamentar, designadamente a Iniciativa Liberal, do Chega, confesso que nunca sei o que é de esperar, porque todos os dias ouço uma versão diferente daquilo que diz respeito à negociação orçamental e, portanto, espero por hoje, por amanhã, por depois de amanhã, para saber qual é a posição mais atual do Partido Chega. Alexandra, de certeza quer responder ao Hugo, mas já agora dava-lhe também sentiu-se pressionado, de certa forma, o Partido Socialista por esta afirmação do Hugo Soares de que os dois partidos do centro ou da moderação têm a responsabilidade de encontrar soluções que permitam viabilizar o orçamento, ou seja, parecia que estava a remeter para o Partido Socialista uma eventual, um eventual chumbo do orçamento ou uma eventual tentativa
de apelar aos extremos. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, eu queria também associar-me e reforçar as palavras do Hugo Soares sobre o que se está a passar com os incêndios em Portugal. Infelizmente é algo que, fruto de vários fatores, acontece também. O clima cada vez mais é de facto difícil, e queria manifestar sobretudo muita solidariedade e agradecimento aos profissionais no terreno, bombeiros e não só. E também, naturalmente, endereçar os sentimentos às famílias, quer das vítimas mortais, quer há feridos e ainda até as pessoas que perderam os seus bens, casas e os seus bens. E também acrescentar uma coisa, acho que estamos de acordo que é de facto preciso, isto sem sacar responsabilidades, não é este o momento, para garantir melhores condições aos bombeiros, quer aos sapadores, quer aos voluntários. São de facto uma carreira e uma carreira e os voluntários na carreira os voluntários na carreira têm, exatamente. E portanto é preciso garantir condições, condições, estou-me a referir a carreira, condições profissionais no desenvolvimento da sua carreira, e depois também condições no terreno, mas aqui estou-me a referir sobretudo exatamente a condições de carreira, porque nos lembramos sempre deles quando precisamos. Quando a casa pega fogo. Literalmente, e depois às vezes ficam um pouco para trás. E portanto aqui ficam a minha solidariedade e também, de certa forma, um compromisso com esta situação dos bombeiros, um compromisso que aqui deixo. Quanto à questão que me coloca, eu percebo as palavras do Hugo Soares, portanto, a ideia de que os partidos não populistas têm algum dever, têm o dever de garantir uma estabilidade, mas também têm um outro dever, que eu tenho dito muitas vezes, até pensando nisto não só do ponto de vista mesmo a sério, não só do ponto de vista aqui contextual da nossa situação, da situação que hoje temos na Assembleia da República, mas também pensando nisto de um ponto de vista mais estrutural, e que é os dois partidos mais moderados, têm também a obrigação de se constituir como alternativa democrática um ao outro. Porque quando os dois partidos desse espectro não se posicionam como alternativa democrática um ao outro, isso pode num primeiro momento resultar num bloco que governa, ou em que um suporta ao outro, mas, e como vê, eu não estou a falar em São Português, estou a falar até olhando em geral, já me referi muitas vezes a esta problemática, porque na Europa encontramos, na verdade, quando dizia eu, esses dois partidos não se constituem como alternativa democrática um ao outro, Clarinho. Também é verdade que as pessoas, quando querem mudar, e mais tarde ou mais cedo quererão sempre mudar, enfim, eu com isto também, repito, não estou a dizer que querem mudar por ser o PSD que está no governo, querem mudar, procurarão a alternativa que ficou fora. Procurarão a alternativa fora. E, em regra, o que faz, naturalmente, com que, neste caso, sobretudo, é o que se tem visto na Europa toda, a extrema-direita populista capitalize a falta de alternativa democrática num espectro não populista e não extremista. E, portanto, se é verdade que temos que ser sensatos, temos que ser ponderados, temos que ver o que é melhor para o país, é verdade também que o temos que fazer numa perspectiva não só do imediato, mas também do futuro, e que se há fatores que nos apelam à estabilidade, há fatores também que nos apelam a que esta constituição do partido da oposição moderado se constituir ou se poder constituir como alternativa democrática e uma alternativa não populista. Uma indistinção de programas, que não estou a dizer que é o que fosse acontecer, mas, repito, estou a falar até um pouco abstrato, também não seria bom para a democracia portuguesa. Isto, portanto, quer eu, quer o Hugo, acho eu, não quero pôr palavras na boca dele, mas colocámos-nos aqui numa análise até um bocadinho mais geral de análise, se quisermos, política, sem prejuízo, naturalmente, do que isso se declina depois para o orçamento. Totalmente de acordo quanto à necessidade, que é clara, de resto, de marcar diferenças e distinções muito vincadas
relativamente àquilo que é o nosso projeto político e aquilo que é o projeto político do Partido Socialista. Mas aí eu não tenho dúvida nenhuma. Estamos mesmo em muitas coisas muito longe uns dos outros, e ainda bem que assim é. Ainda bem que assim é por duas razões. Em primeiro, porque eu acredito muito mais no projeto político que o PSD defende do que acredito no do Partido Socialista, e ainda bem porque assim as pessoas podem escolher. E esta dicotomia, sem que seja uma dicotomia que entre em radicalismos, de resto, quando olhamos para aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos e percebemos que é um país partido a meio e um país tão dividido, creio que não é isso que nós queremos em Portugal. E de resto há matérias, que são matérias de soberania, que é possível, e outras, em que é possível que haja consensos generalizados na sociedade portuguesa e muito bem espelhados e representados pelo Partido Socialista e pelo PSD. Não queria fazer uma análise maior, por isso levar-me-ia com provavelmente discordância de Alexandre, ou até não sei, mas no fundo dizendo que isso era mais fácil no passado, na minha visão, porque o Partido Socialista não estava tão... vou tentar também aqui ser meio nas palavras, tão encostado à esquerda, ou não se deslocou tanto, não se teria deslocado, não se tinha deslocado tanto à esquerda como acontece agora. Eu marco diferenças muito grandes entre o Partido Socialista do engenheiro António Guterres, de Mário Soares ou Jorge Sampaio, relativamente a este Partido Socialista, ou o Partido Socialista de 2015, diferente é do Partido Socialista de 19 e seguinte de António Costa. De facto, há nuances muito grandes na forma como o Partido Socialista se colocava e como hoje se volta a colocar no espectro político-partidário. Mas isto dito, queria só, ainda nesta análise mais macro, como o Alexandre sublinhava, dizer o seguinte a propósito, comentando aquilo que Alexandre Leitão dizia, que é o seguinte: é verdade, nós já tivemos esta discussão muitas vezes, que o programa do Governo não é porque não tem que ser aprovado pela Assembleia da República, mas ele pode ser rejeitado, ou até pode nem sequer ser votado. Acontece que, como é público, notório e consabido por todos, houve 2 moções de rejeição ao programa do Governo. E essas moções de rejeição foram chumbadas pelo Parlamento. Não vale a pena termos leituras políticas obtusas quanto àquilo que o resultado é óbvio. O Parlamento decidiu viabilizar o programa de Governo. E para si, essa viabilização tem que se traduzir agora em compromissos futuros? O Parlamento decidiu viabilizar o programa de Governo que o Governo apresentou ao Parlamento. Mais do que isso, é que não pode haver aqui dúvidas quanto à transparência e à lealdade. De resto, o Primeiro-Ministro foi muito criticado por isso. Só que, lá está, quando as palavras são pensadas e elas têm uma sustentação e um objetivo, a crítica fácil depois reverte-se ou tem ricochete. Porque quer na tomada de posse do Governo, quer na tomada da investidura parlamentar, sim, quando o tal programa do Governo foi viabilizado na Assembleia da República, o Primeiro-Ministro disse expressamente que viabilizar este programa do Governo significava deixar executá-lo. Ora, isso foi clarinho como a água. E os partidos criticaram a arrogância, diziam eles, do Primeiro-Ministro, mas o Primeiro-Ministro quis mesmo dizer aquilo. O Primeiro-Ministro quis mesmo dizer ao país e a quem ia votar o programa de Governo que, ao votarem o programa de Governo, estavam a dizer ao Governo... A votar as moções, neste caso, que pretendiam rejeitar. É evidente, mas as moções têm um objeto, e o objeto era o programa de Governo. Estavam a dizer ao país, este programa de Governo é para executar o Governo que execute o programa de Governo. Onde é que isto me leva? Leva-me ao seguinte. Nós podemos e devemos, naquilo que diz respeito à necessidade de aprovação do Orçamento de Estado, face à composição parlamentar. Já agora, o Partido Socialista tem, aqui já dentro do combate político, mas não quero eximir-me de o fazer, até porque gosto, o Partido Socialista tem ensaiado uma narrativa que, devo dizer, que me dá alguma gargalhada interior, e já percebi que é combinado e acho ainda mais piada, porque mostra que se coordenam, que é a tese do governo ultraminoritário. Usam a expressão governo ultraminoritário numa tentativa de diminuir a autoridade política do governo, mas já usou noutras circunstâncias, já várias vezes. Aquilo é uma estratégia combinada, eu já percebi. E eu dou a gargalhada interior que eu dou é muitas vezes a pensar se este é um governo ultraminoritário, o que era o governo de
2015 do Partido Socialista, quando eu ainda por cima fui líder parlamentar também, na ocasião, e olhava para trás e tinha muitos mais deputados do que tinha o Partido Socialista na ocasião. Não eram os mesmos. Nem sequer, no entanto, os orçamentos passaram, não é? Pois, mas deixa-me dizer, nem sequer, em coligação formal como nós temos agora com o CDS, que somos mais do que o Partido Socialista. Eles eram menos. Se este é o governo ultraminoritário, o Partido Socialista que fez Gálio da geringonça, que, como sabe, tinham que aprovar orçamento em grandes negociações, em grandes cedências que prejudicaram de forma irreparável o país, no meu entendimento, mas que tinham um objetivo, que era aprovar o orçamento. O que é que seria esse governo se não um governo não ultraminoritário, mas assim um governo mais pequenino do que a própria oposição de um só partido? Isto para dizer o seguinte, e terminava mesmo, é que há condições para se negociar os objetivos das políticas. Como é que se chega àquele objetivo? Vamos ser claros. Eu creio que o Partido Socialista entende, espero eu que entenda, que é preciso baixar impostos em Portugal. Eu espero que o Partido Socialista entenda, porque nós entendemos e fomos eleitos com base nesse pressuposto, que as empresas em Portugal, como as famílias, mas nós já baixamos novamente o IRS sobre as famílias em Portugal, as empresas em Portugal pagam demasiados impostos. Nós temos que ser mais atrativos, mais competitivos, para se poder pagar melhores salários, para se poder reinvestir, para poder captar investimento estrangeiro, para a nossa economia ser competitiva. Agora, este é o objetivo. O Partido Socialista discorda da forma como nós o queremos fazer. Pois muito bem, o Partido Socialista, se acompanha o objetivo desta necessidade, deve dizer ao país como é que acha que lá podemos chegar. Agora, se o Partido Socialista discordar do objetivo, deve dizê-lo. Eu discordo que se deva baixar os impostos no IRC. E aí nós temos um problema, que é, no fundo, aquilo que eu dizia que aconteceu em 2015 e que eu não quero que aconteça no meu país. E aí, clean como água, é necessário tirar as dúvidas todas, que é o seguinte: nós não podemos, para aprovar orçamentos, prejudicar o país. O orçamento só faz sentido, do nosso ponto de vista, do ponto de vista do PSD, que ganhou as eleições, do ponto de vista da AD, que governa, se o orçamento tiver um objetivo que seja bom, que seja melhor para a vida das pessoas. E é isto que falta agora nos próximos dias perceber, se o Partido Socialista está ou não disponível para cumprir os objetivos, encontrando caminhos e soluções em diálogo com o Governo. E, portanto, essa estabilidade política é um bem em si mesmo, é um bem importante, e eu estou convencido que o Partido Socialista tem essa preocupação também. Alexandra. Muito bem, 3 ou 4 coisas que gostaria de dizer. O Partido Social Democrata, em especial, muito especial, o Sr. Primeiro-Ministro, tem feito esta tese. Se nós não rejeitarmos, se o Partido Socialista, se a Assembleia da República não rejeitou o programa de governo, tem a obrigação de, a partir daí, e também cabe-me perguntar, até quando? Os 4 anos, 3 anos, 2 anos, 6 meses? Não, até o Parlamento se pronunciar em sentido diferente. Pronto, mas até quando é que tem que... Como é que o Parlamento se pronuncia em sentido diferente? Apresentei uma moção de rejeição. Aliás, o Primeiro-Ministro já falou nisso. Clarinho como água, com uma moção de censura? Não é verdade. De censura? Isso não é verdade. A aprovação ou a não rejeição de um programa de governo não pode ser algo que mantenha a oposição refém durante 4 anos. E tem sido esse o discurso que tem sido aplicado. Como vocês não rejeitaram, não podem apresentar propostas. Como não rejeitaram, não podem aprovar coisas que nós não concordamos. Como não rejeitaram, têm necessariamente que aprovar o Orçamento de Estado ou que o viabilizar. Como não rejeitaram, portanto, é como se... e agora vou na parte constitucional. É como se entre o momento da aprovação de um programa ou da sua não rejeição e uma eventual moção de rejeição apresentada pelo Governo ou moção de censura apresentada pelo Parlamento, entre um e outro momento, a oposição tivesse que ficar parada. Tivesse que viabilizar as propostas do Governo, tivesse que viabilizar o orçamento, antes de mais o orçamento, etc. Isto não é uma visão que eu posso aceitar e que o Partido Socialista pode aceitar. Se com responsabilidade, o PS na altura viabilizou a entrada em funções do Governo não rejeitando o programa e hoje, até hoje, 6 meses envolvidos, continua isso a ser o argumento para que o Partido Socialista não possa aprovar as suas propostas, não possa apresentar as suas iniciativas e é argumento para necessariamente viabilizar o orçamento, eu pergunto, que interpretação vai o Governo e o PSD fazer se ou quando
o Partido Socialista viabilizasse um orçamento. Porque aí ficaria... É esse o entendimento que fazem? É isso que têm para trazer à mesa de uma reunião de conversação? É vocês aprovam o orçamento e depois calam-se para sempre? Portanto, vamos lá ver. Não é o entendimento que fazemos e não é o entendimento que faremos, quer viabilizemos, quer não viabilizemos o orçamento, que já agora a viabilização do orçamento está mais do lado do Governo do que do nosso. Já dissemos quais são as nossas linhas, o Governo ainda não se pronunciou sobre elas. Depois também gostava de dizer o seguinte. Eu tenho que dizer uma palavra quanto à análise que o Hugo fez sobre o atual Partido Socialista. Bom, a verdade é que até disse que era um Partido Socialista colado à esquerda, um Partido Socialista colado à esquerda até relativamente... Isso não é verdade. Espremido, isso é um jargão que é utilizado para condicionar o Partido Socialista, em especial o seu atual secretário-geral, mas que não encontra bases nenhumas para demonstrar esse radicalismo. Se me vai falar de scuts, bom, foi aprovado por todo o orçamento, todo o Parlamento. Se me vai falar de IRS, já agora, sobre as descidas de IRS, gostava de dizer, a descida de IRS que hoje os portugueses vão começar a sentir, é uma descida que em dois momentos é totalmente imputável ao Partido Socialista. Num primeiro momento e no mais significativo, por causa do orçamento de 2024 do governo anterior do Partido Socialista. E num segundo momento, com aquilo que foi aprovado na Assembleia da República, com os votos a favor do Partido Socialista, da Iniciativa Liberal, do Bloco de Esquerda, do PCP e do LIVRE, e com a abstenção do Chega. Já agora dizer, só terminar, fui aqui acusada, fui aqui, não é verdade, fui aqui acusada, bom, tal como os vossos, mas sobre isso, sim, está bem, mas qual é o problema? Não, nenhum. Não queria descer impostos? Os senhores é que têm vergonha de dizer isso. Não tenho, isso eu não... Os senhores é que estão sempre a pegar, não Chega. Não é vergonha. Têm vergonha os senhores e têm vergonha os Chega. Não é vergonha, não é vergonha, é que aprovar ou abster-se é diferente. E ambas as situações, sem qualquer tipo de negociação, ao contrário do PSD, que agora está muito contra o Chega porque não consegue negociar com ele, mas que tentou. Mas há uma coisa que eu ainda... É verdade, claro que tentou. O Hugo já o disse em programas televisivos, que tentaram negociar com eles e não foi possível. Por isso é que agora... Coisas. Pronto, aí está. Nós não. Mas nós com o Chega, é descarada. Não, é descarada mesmo. Eu bem vi. Vamos avançar. Isso não é verdade e isso... Estão aí as votações, viabilizou o não. essencial. Uma coisa é as votações, até que eu digo o seguinte, outra coisa é elas resultarem... Vocês nem precisam de negociar porque a proximidade ideológica é ainda maior. Isso que é que eu diga. Acho que isso me parece bem, não é? Não há uma pessoa... Vamos centrar-nos... Não, vamos centrar-nos, mas isto eu tenho que dizer. Não há uma pessoa neste país, uma, então, que ache que o PS tem qualquer tipo de proximidade ideológica com o Chega. Tem substantiva? Não tem substantiva, não tem ideológica, não tem formal, não tem adjetiva. Como é que o Chega viabiliza as coisas se não tem substantiva? Nem vale a pena eu estar... Não me leva mal. Não me leva mal. Mas eu não vou perder o meu precioso tempo de antena. Não vou perder o meu precioso tempo de antena para negar uma coisa que é evidentemente ao contrário do que diz. Mas há uma coisa que eu queria dizer sobre o ultraminoritário. Não sei se já usei ou não. Não há, mas há uma coisa que digo. Sim, este governo é obviamente mais minoritário do que o governo de António Costa em novembro de 2015. Isso é de gargalhada. É obviamente. Sabe porquê? Não me leva Porque mal. num sistema parlamentar... É não é de gargalhada, mais uma vez, desculpe, mas é jurídico-constitucional. Num sistema como o nosso, parlamentar, enfim, ou semipresidencialista, dependedor parlamentar, ou parlamentarista mitigado, não interessa agora. O que interessa é o apoio que se tem na Assembleia da República. E o governo de António Costa tinha um apoio de maioria absoluta na Assembleia da República. Não tinha, não? Tinha. Olha, vou-lhe lembrar, então. Deixa-me acabar. Agora vai-me lembrar, mas vai-me lembrar quando eu acabar. Através de um acordo de incidência parlamentar que tinha com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista. E num sistema parlamentar é isso que interessa. Que o atual governo não tem. Por isso tem perdido as votações. É evidente. Sabe qual é a grande diferença, Judite? E comentando então aquilo que a Alexandra disse, e quero ir à questão do orçamento e a história do pressuposto da aprovação. É que ainda 2015, a Alexandra provavelmente não se recorda, não se quer recordar, mas na primeira grande problema que o Partido Socialista teve logo a seguir
à eleição, e supostamente tinha uma maioria parlamentar de maioria absoluta, disse Alexandre Leitão, cheia de garbo, não é? Perdeu as eleições. Com depois... um acordo de incidência parlamentar. Não tinha. Sabe porque é que não tinha? Porque os senhores caíam passado 3 meses, quando se deu o caso do Banif, se não fosse o PSD a ter viabilizado aquilo que os senhores levaram ao Parlamento, quando a vossa esquerda, que tinha um acordo de maioria absoluta, vos deixou na mão e chumbou aquilo que os senhores quiseram fazer no Banif. E o resto é conversa. Isto é factual e foi assim que aconteceu. Porque a vossa maioria absoluta era de pés de barro. Não é verdade. Tanto não é que durou... Não é verdade o que eu estou a dizer? Não, é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade o que eu estou a dizer. Não é verdade. É fosse pés de barro, durou 4 anos e meio. Durou uma legislatura. Pois, mas é aí que eu quero ir. Durou uma legislatura. Mas é aí precisamente é a maior prova dos pés de barro que não tinha. É que o PSD, e quero dizer aqui aos portugueses de forma muito clara, porque entronca na outra questão, não está disponível para ceder em tudo, para ter um orçamento aprovado, como o Partido Socialista fez. Nem nós. Basta olhar para as contas públicas para perceber que nem nós. 2019. Porquê? Porque aquilo que nós estamos... As contas públicas é uma ínfima parte, verdadeiramente importante, é certo, mas que não concretiza aquilo que foram as políticas substantivas adotadas. Mas, Hugo, temos que recentrar e queria responder à Alexandra por causa da questão do orçamento do PS ficar amarrado por uma eventual viabilização do orçamento. Quando eu digo que a viabilização do programa de governo pela Assembleia da República tem uma leitura que é deixar de executar o programa de governo, não significa, mal fosse, que o Partido Socialista tivesse de mãos e pés atadas como se vier a aprovar o orçamento. Não. O que eu quero é que as portuguesas e os portugueses percebam que esse é o nosso compromisso, que deve ser respeitado por quem perdeu as eleições, que deve apresentar as suas propostas, que devem ser ouvidos, que devem ser acolhidos. Agora, o nosso pressuposto é de que nós não estamos disponíveis para violentar aquilo que são compromissos eleitorais com os portugueses para aprovar um orçamento de Estado. É que, de facto, a estabilidade política é muito importante. Mas a estabilidade política é muito importante. Socialista. Mas a palavra dada em eleições, com uma diferença, Alexandra, que eu creio que vocês... Eu sei que vos está a custar imenso. E cada vez me apercebo mais disso. Eu acho que o grande problema disso foi o Partido Socialista ter perdido eleições. Os partidos gostam de ganhar eleições. Não, mas é que não estavam habituados e não conseguem respeitar o resultado eleitoral. Só uma clarificação, tanto para o PSD como para o PS, já se falou aqui da estabilidade, a não viabilização do orçamento significa necessariamente ir para eleições. O Presidente da República teria de convocar eleições tendo em conta exemplos passados, Alexandre Leitão? Dou-lhe uma resposta de natureza factual e normativa olhando para a Constituição e a resposta é não. A não aprovação de um orçamento não implica a queda de um governo. O próprio Sr. Primeiro-Ministro, e bem, desse ponto de vista tem razão, foi muito claro quando disse que uma queda de um governo depende de uma moção de rejeição apresentada pelo próprio governo ou de uma moção de censura apresentada e aprovada, se for aprovada na Assembleia da República. E, portanto, a resposta aí é não. Há outras opções, apresentar um segundo orçamento, duodécimos, etc. Portanto, a resposta... Não, eu estou a dar uma resposta genuína do ponto de vista que não pode ser diferente da resposta... Não, do ponto de vista constitucional não pode. E do ponto de vista político. Mas é só o que importa. Mas o próprio Primeiro-Ministro, atenção... Do ponto de vista conceitual foi muito claro. O próprio Primeiro-Ministro disse que, enfim, aliás, numa passagem que foi já citada pelo Hugo aqui, de que vocês aprovaram-nos o programa, agora nós só caímos com uma moção de censura e, em rigor, está certo. É isso mesmo. Hugo Soares. Eu não queria adiantar muito sobre essa matéria, porque creio que deve ser o Primeiro-Ministro a dizer o que entende sobre isso. Do plano conceitual... Eu levei-me porque disse, exatamente. Claro, mas a oposição é diferente. Não. Vamos lá. Não foi isso que Não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte. A Alexandra faz a interpretação constitucional e pode dizer do ponto de vista político o que acha. Eu devo ter aqui um cuidado maior no que diz respeito a essa análise. Mas devo-lhe dizer que me parece demasiado óbvio o que pode acontecer se o Orçamento de Estado não vier a ser aprovado. Eu lembro-me que o Dr. António Costa, o Orçamento de Estado não foi aprovado e ele entendeu que se devia... Isso não é verdade. Foi na altura. Não é verdade. Isso não é verdade. Por acaso, isso não é verdade. Para não estar a cometer então nenhuma... Pronto, mas então para não estar a cometer foi claro, desculpe, mas deixe-me dizer, eu estava no governo nessa altura, e no dia em que não foi aprovado, saímos da Assembleia, fomos para a sala do governo. Nós, em rigor, não éramos um governo de gestão, porque exatamente ao contrário, o Primeiro-Ministro não se demitiu e aguardámos aquilo que já era uma intenção manifestada pelo Sr. Presidente da República. Há uma diferença política que é o Presidente da República... Mas é substantivo. Mas é importante o que eu estou a dizer. O Primeiro-Ministro António Costa não se demitiu porque sabia que o Sr. Presidente da República ia dissolver. Essa segunda... Mas é que não é mesmo verdade.
essa segunda eu vou parte... dizer, é uma extrapolação que eu estou a fazer do ponto de vista político. É uma extrapolação que eu tenho. Não me leva a mal, é uma extrapolação abusiva. Os senhores governariam em duodécimos. Muito bem. Também não está a dizer isso, é isso? O que eu estou a dizer... Então o que faziam? Não, eu estou a dizer o que é factual. E eu estou a dizer o que é a minha conclusão óbvia, que é, evidentemente, qual é a diferença? É não sei se é a inacreditável. diferença. Eu era membro desse governo. Estive nas conversas tidas depois do... contrário. Porque está a dizer que o governo não se demitiu porque sabia que o Presidente da República ia dissolver. Não é verdade. É evidente que isso condiciona a decisão do Primeiro-Ministro. Já sabia que o governo ia cair. Mas é que não é mesmo verdade. O que o governo faria ou não faria, naturalmente, foi condicionado por aquilo que o Sr. Presidente da República antecipou que ia fazer. E já agora permitam-me dizer, com um respeito e até uma simpatia, uma amizade que tenho pelo Sr. Presidente da República, que acho que as pessoas conhecem, mas eu acho que, antecipando uma conclusão que eu acho que não era necessário ter antecipado naquele momento, para ser franca. Ou seja, o Sr. Presidente da República na altura disse que se chumbasse fazia assim. Certo, agora, Hugo, não ponha não é na minha boca, mas numa factualidade, uma conclusão que nós não conseguimos, que não é verdade e que não conseguimos demonstrar. Certo. Eu tenho hoje a profunda convicção que o Dr. António Costa governaria em duodécimos. A Alexandra também vai ficar chateada comigo, porque acha que eu não devo dizer isso. Desculpe lá, só havia duas soluções. Ou o Sr. Primeiro-Ministro se demitia, ou o governo governava em duodécimos. Eu estou a dizer que a minha convicção, Pronto, assim está certo, mas não era isso que estava a dizer. Não foi dizer por isso. Não. Uma coisa é o Hugo dizer, a minha convicção é que o governo se teria demitido se não tivesse sido dissolvido. Alexandre é que não ouviu tudo. Eu usei sempre esta expressão. A minha convicção, eu disse várias vezes aqui agora, há 5 minutos. Nós depois vamos ouvir. A minha convicção é que o Sr. Primeiro-Ministro se demitiria, é a sua convicção, que não governaria com duodécimos. Isto tudo para analisar a situação atual. Com o cuidado e o recato que estas matérias relevam, porque se eu disser uma coisa ou outra é o ed deste debate, e eu não quero que isso aconteça, devo dizer que na expressão da vontade política e das condições políticas e da autoridade política que o Primeiro-Ministro sentir numa situação dessas, que essa situação deve ser vista e analisada. Tenho para mim, com grande convicção também, que o Primeiro-Ministro não vai esperar pela votação do orçamento para deixar uma situação como esta clara, porque o país tem que saber quais são as consequências de um chumbo do orçamento e tem que sabê-lo de forma muito clara. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Tem que saber o país e creio que sabe a oposição também. Isto é um bocadinho, mas o que eu há bocado questionei foi a sua convicção sobre o que o anterior Primeiro-Ministro António Costa faria. E isso me permite, não creio que tenha nenhuma posição especial. Mas há uma coisa, muito bem, sobre o que os outros fariam. Também? Mas há uma coisa que eu queria dizer. Eu, quando falei, e mantenho, naturalmente que a não aprovação de um orçamento não implica necessariamente a queda do governo. E o próprio Primeiro-Ministro atual o disse com todas as letras. Do ponto de vista formal. Quando disse, ele não disse era do ponto de vista formal ou não. Ele disse isto. Só cai com uma moção de rejeição. Posso ou uma usar moção o papel da Judite? Quer fazer uma pergunta? Alexandre, diga-me uma coisa. Se o governo não cair, acha que o Primeiro-Ministro deve demitir ou o governo deve governar em duodécimos? Não, eu não vou. Ao contrário do que fez o Hugo, que manifestou uma convicção sobre o Primeiro-Ministro António Costa. Resposta, mas acho que vai ter azar. Diga. Essa clareza falta. Porque o Sr. Primeiro-Ministro, a única coisa que disse sobre esta matéria foi que só cairia com uma moção de rejeição. Não disse isso? Ele disse isto. Disse sim. Não disse sobre essa matéria que só queria com uma moção de rejeição? Disse sim. Já tivemos pessoas muito próximas do atual governo, até há quem diga que são os inspiradores. Estou a falar de Cavaco Silva. O inspirador, por trás de todo este governo, que veio dizer claramente que não via necessidade nenhuma do governo cair, porque podia muito bem governar em duodécimos, num artigo, numa entrevista, longamente comentada. Está fácil aí de ver. Portanto, o Hugo pode ter as suas convicções profundas. Eu, como não sei, não estou dentro da cabeça das outras pessoas, estou-me apenas a louvar naquilo que têm sido as manifestações públicas. Dito isto, eu não tenho nenhuma posição, nem tenho que ter sobre isso. É uma posição que o Governo terá de ter. Também devo dizer o seguinte: o Partido Socialista não vai moldar a sua atitude no orçamento em função do que seja uma convicção sobre o que vai na cabeça do Sr. Primeiro-Ministro. Primeiro, nós não sabemos o que vai na cabeça do Sr. Primeiro-Ministro. Aquilo que nós vamos fazer é, ou o orçamento tem um conjunto de medidas e, designadamente, não tem outras medidas que nós consideramos que são lesivas para o interesse do país,
ou então não o aprovamos. E isso foi já tão claro, tão claramente dito. Isto não quer dizer que não se tenha disponibilidade para negociar. Pelo contrário, quer-se exatamente dizer que se tem disponibilidade para negociar. Agora, estas convicções sobre se o Primeiro-Ministro vai fazer A ou vai fazer B, o Sr. Presidente da República vai fazer A ou fazer B, não sou isso. Isso é tática. O que nos move é o conteúdo do orçamento. Ou o conteúdo chega a um conteúdo que o Partido Socialista considera que é bom para o país, ou não chega. E é só isto que nos move em matéria de aprovação ou não do orçamento. Já ultrapassamos o nosso tempo, mas eu não resisto, de qualquer modo, a pedir-vos um comentário. Está constituída a equipa da nova Comissão Europeia, onde Portugal está também representado por Maria Luísa Albuquerque. Hugo Soares, um comentário a este novo figurino da Comissão Europeia, com muitas mulheres, e também esta pasta que calhou a Maria Luísa Albuquerque. Eu queria, sobre isso, saudar Ursula von der Leyen pelo colégio de comissários que conseguiu. Creio sinceramente que é um colégio muito feliz e queria ser também sobre isso muito transparente. Julgo que no histórico das pastas que Portugal teve, tirando evidentemente a presidência da Comissão Europeia, com o Dr. Durão Barroso, esta será provavelmente a pasta mais relevante que Portugal já teve, que é absolutamente essencial naquilo que são os últimos dois grandes relatórios, o relatório Letta e o relatório Draghi, de concretização precisamente daquilo que vinha nesses relatórios como políticas fundamentais para a União Europeia. E queria por isso saudar também a doutora Maria Luísa Albuquerque, que creio que se foi escolhida para o desempenho desta pasta, tem a ver sobretudo com a sua competência técnica e capacidade política, e queria por isso também saudá-la e desejar para ela e para a União Europeia o melhor. É que nos dias como aqueles que hoje decorrem, nós percebemos cada vez mais a importância que têm as instituições europeias e como é que elas influenciam na nossa vida. Quando nós ontem de manhã, à primeira hora, o Primeiro-Ministro falou com Ursula von der Leyen e ativou o mecanismo europeu de solidariedade, de ajuda à proteção civil, e umas horas mais tarde nós tínhamos aviões de países estrangeiros a combater os nossos fogos, percebemos como nós precisamos todos de construir a integração cada vez maior no espaço europeu, e isso é de saudar, e queria por isso também saudar as escolhas de Ursula von der Leyen. Alexandre Leitão, como é que viu esta coisa? Eu, nesta parte final, concordo com o Hugo. Acho que, obviamente, a construção europeia é uma coisa muito importante, que se vê na questão do situações práticas, e que se vê noutras, como comprar vacinas em conjunto para a Covid, etc. Portanto, estamos completamente, nesta última parte, estou completamente de acordo. Quanto a termos comissão, pois temos que ter um governo da União Europeia. Não foi um processo, mesmo ao nível europeu, isento de escolhos, terminando, aliás, ontem com o bater da porta bastante violento e audível do comissário francês, o que não é de só menos, mas, enfim, agora temos uma comissão constituída. Eu queria salientar duas coisas. A primeira coisa é afinal haver pasta da coesão. Tinha havido umas declarações, enfim, que tinham deixado a dúvida se a pasta da coesão ainda faria sentido por ser transformada. Eu acho que é importante que haja coesão territorial, mas também coesão social, porque acho que o pilar dos direitos sociais é um pilar muito importante que não pode ser descurado, mesmo tendo agora novos desafios na área da defesa, bem sabemos, da segurança comum, etc. Mas o pilar dos direitos sociais não pode ser descurado, portanto, acho que é positivo vamos ver com que peso e com que impacto. E também dizer o seguinte, eu seria cínica, e eu posso ter muitos defeitos, mas cínica não sou, teria que dizer que espero que Maria Luísa Albuquerque se revele melhor comissária do que foi Ministra das Finanças em Portugal. Assim, feita esta reunião de Conselho de Líderes, com Alexandra Leitão, do PS, e Hugo Soares, do PSD, agradeço a ambos a presença neste debate animado. O Conselho de Líderes regressa na próxima semana. Fiquem bem.